Esta é mais uma mensagem da cruz, o Evangelho da verdade, através de Cristo. Que Deus nos revele Cristo pelo seu Espírito Santo. Irmãos, vamos buscar a face do Senhor, vamos uma vez mais orar, agradecendo pelo momento tão precioso que nós tivemos, né? Mas rogar que Ele, nesse outro momento, Ele possa falar ao nosso coração. Expressamos a nossa gratidão a Ti, amado Senhor, pelo tão grande convite feito a nós. Somos privilegiados a fazer parte destes Teus convidados, para juntos lembrarmos de Ti e da Tua tão sublime obra. Obrigado porque nós, libertos por Ti, podemos expressar canções, expressar palavras de adoração a Ti. Que privilégio nós temos, amado Senhor. Obrigado pela Tua mesa que nos remete ao Teu amor, nos remete a uma unidade perfeita em Ti, uma comunhão absoluta na Tua pessoa. Agora nós rogamos que, nesse tempo ainda de comunhão que temos, Tu fales aos nossos corações. Nós fazemos como Maria o fez naquela oportunidade, todos nós nos assentamos aos Teus pés, para olhar para Ti, mas também para ter os ouvidos abertos ao que o Senhor deseja falar. Ajuda-nos nessa manhã. Precisamos do socorro do Espírito Santo, para que Ele fale, para que Ele mostre a Ti mesmo ao nosso coração. Então, entregamos esse momento, consagramos esse tempo diante de Ti, em Teu próprio nome, e o fazemos para a glória do nosso Deus e Pai. Amém. Então, o livro de Judas, pela graça do Senhor, nós já fizemos algumas considerações dos 4 primeiros versículos, onde apresentamos aos irmãos aqueles aspectos introdutórios dessa carta, onde consideramos aqui vários pontos importantes, assim entendemos da parte do Senhor. Mostramos ontem que Judas tinha um intento em seu coração de, ao escrever essa carta, estar compartilhando a respeito da comum salvação, mas por uma direção clara que ele recebeu do Espírito Santo, ele, como já foi considerado aqui, sentiu-se obrigado, constrangido de tal forma que ele mudou completamente o foco daquilo que a princípio ele considerava em seu coração. E começou então a mostrar-nos a importância de nós batalharmos, ou seja, de nós agonizarmos de modo diligente, de modo até ansioso, pela fé, ou seja, aquele conjunto de verdade que já havia sido dado à igreja, como já foi dado à igreja. Todos aqueles processos que fechou todo aquele cânon que refere-se à obra perfeita da salvação. Era exatamente desse tipo de assunto que Judas estava tratando, de nós, de modo diligente, guardarmos essa verdade que de uma vez por todas já havia sido entregue para a igreja. Consideramos esses aspectos e mostramos que Judas estava discernindo que certos indivíduos, de maneira desonesta, de maneira mal intencionada, esses indivíduos estavam se infiltrando no meio dos santos e trazendo aí perniciosas mentiras. E nós destacamos que o caráter deste mal era um caráter duplo, porque falava-nos da luxúria desenfreada e também um outro aspecto, que eles negavam a soberania, o senhorio de Jesus Cristo. Eles rejeitavam a autoridade do Senhor Jesus Cristo. Para corroborar com tudo que foi dito, vamos pegar 2 Pedro, a epístola de 2 Pedro,
no capítulo 2, bem pertinho aí, como nós já havíamos dito anteriormente, né, estas duas epístolas colocadas uma ao lado da outra, elas têm muitas similaridades, muitas realidades que apontam-nos aí para algo que identifica o mesmo assunto, a mesma verdade colocada no coração de Pedro foi colocada em Judas. E entendo, muitos irmãos entendem que houve uma comunhão entre eles para que estas, vamos dizer assim, estas verdades fossem postadas da maneira como aqui encontramos. Então, 2 Pedro, capítulo 2, nós vamos ler versículos 10 e 11. Vejam como que se assemelham as verdades que estamos considerando. Especialmente aqueles que, seguindo a carne, andam em imundas paixões e menosprezam qualquer governo. Atrevidos, arrogantes, não temem difamar autoridades superiores. Ao passo que anjos, embora maiores em força e poder, não proferem contra elas juízo infamante na presença do Senhor. Esses, todavia, como brutos e irracionais, naturalmente feitos para presa e destruição, falando daquilo que não entendem, que são ignorantes, na sua destruição também hão de ser destruídos. Mas aqui nós encontramos aqueles dois aspectos que estamos destacando para os irmãos do livro de Judas. Andam em imundas paixões, aqui fala de luxúria desenfreada, versículo 10, e menosprezam qualquer governo. Novamente nós temos aqui aquilo que estamos destacando aos irmãos. Eles negam o único soberano Senhor, que é Jesus Cristo. Então vejam que nós temos essas duas realidades, uma próxima da outra aqui. Eles recusavam toda forma de autoridade. Eles não se submetiam a qualquer tipo de autoridade. Isso é muito importante nós verificarmos como um ponto de aprendizado, que um filho que não obedece o pai agora, um filho que não se submete à autoridade do seu pai agora, como que ele se submeterá à autoridade do Senhor futuramente? Praticamente impossível. Então, é uma quebra de princípio que acontece já desde a infância. É uma situação que a gente deve observar no que tange a esse aspecto tão importante da autoridade. Esses são os dois grandes males, então, que destacamos em Judas, né? Luxúria desenfreada e rebelião contra a autoridade, em especial, reconhecimento da autoridade do Senhor. E esse aspecto de luxúria desenfreada, como nós destacamos ontem, está relacionado diretamente aos aspectos morais do povo. Dentro desse contexto aqui histórico que nós estamos vivendo, olhando para a carta de Judas, era muito comum os templos pagãos, aqueles centros de adoração que havia às divindades pagãs, era muito comum que prostitutas cultuais servissem ali. Então, para que aquele movimento da manifestação dos deuses fosse em realidade, então havia-se aquelas cenas mais terríveis naquele templo. Então isso era muito comum naquela época. E estes mestres, então, olhando para essas situações, possivelmente contaminados por elas, atraídos por elas, então eles começam então a divulgar essas mentiras, essas realidades imorais e trazer no meio do povo de Deus. Isso impressiona realmente de modo profundo o nosso coração. Então, Judas, ele não fala somente a respeito do caráter desse mal, mas ele vai mostrar para nós que esse tipo de atitude irá desembocar num juízo terrível. É o que nós vamos ver daqui para frente na leitura do versículo 5 em diante. Mas, para que chegue este juízo, entre o que está acontecendo como manifestação do pecado até chegar ao juízo, nós temos um meio, isso aqui chama-se apostasia. É o desvio do povo em direção ao julgamento. E é por isso que ele vai mostrar então os exemplos sequenciais que para nós formam aqui uma tríade. Ele vai
ter uma outra tríade mais embaixo, como nós vamos ver depois, mas aqui a primeira tríade, que são 3 exemplos que ele vai mostrar a respeito daquilo que aconteceu na história, para que o povo atente naquilo que aconteceu, para que eles não incorram no mesmo erro, no mesmo pecado. É exatamente este o raciocínio aqui de Judas nesse livro, né? Ele vai dar então um recado a estes apóstatas. Então ficou claro para nós nessa primeira parte que Judas ele identificou o mal de caráter duplo, luxúria desenfreada e rebeldia à autoridade. E na sequência, versículo 5 nós vamos ler agora, a partir do versículo 5. Diz assim a palavra do Senhor: Quero, pois, lembrar-vos, embora já estejais cientes de tudo, uma vez por todas, que o Senhor, tendo libertado um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram, e a anjos os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio. Ele tem guardado sob trevas, em algemas eternas, para o juízo do grande dia. Como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo se entregado à prostituição, como aqueles, seguindo após outra carne, são postas para exemplo do fogo eterno, sofrendo punição. Ora, estes da mesma sorte, quais sonhadores alucinados, não só contaminam a carne, como também rejeitam o governo e difamam autoridades superiores. Contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele. Pelo contrário, disse: o Senhor te repreenda. Até aqui. Então nós temos aqui um cenário tremendamente pesado, invocando realmente o juízo de Deus sobre aqueles que têm tido esse tipo de atitude. E Judas então está falando àqueles irmãos para que eles então se lembrassem, embora eles tinham ciência de tudo aquilo que aconteceu no passado. Judas então convoca aqueles irmãos a pensarem sobre como Deus agiu naquele período ao qual ele se referiu, acabamos de ler aqui. Então, eles deveriam tomar muito cuidado, porque qualquer desvio naquele processo desencadearia uma apostasia que culminaria num julgamento de Deus. É exatamente essa a lição que ele está dando aqui para nós. Então, isso faz-nos pensar na nossa atitude como povo de Deus nesse tempo do fim. Ontem fiz uma menção aos meus irmãos aqui, permitam-me lembrar, porque Éfeso, que foi uma igreja que realmente recebeu tanta revelação do Senhor, Éfeso significa desejável, e realmente Éfeso foi uma das expressões mais lindas de testemunho que nós tivemos dentro do contexto do primeiro século. Mas por terem deixado o primeiro amor, Éfeso perdeu o seu testemunho, de tal forma que nunca mais se levantou uma igreja naquela cidade. O que se encontra lá são somente ruínas. Então é perfeitamente possível uma assembleia começar muito bem e desembocar para um caminho de apostasia, culminando num juízo de Deus. Isso é um alerta para nós. É um alerta para todo o povo de Deus, em especial no tempo do fim que nós estamos agora experimentando. Nós vamos considerar então alguns pensamentos a respeito do que acabamos de ler. Judas então, depois de ter detectado aquele mal, ele já identificou que aqueles indivíduos falsos mestres, eles estavam introduzindo com má intenção, desonestamente, no meio daquele povo, pensamentos que estavam desviando aquele povo da verdade. Então ele fala assim: olha, eu quero lembrar-vos, embora estejais cientes, de uma vez por todas, que o Senhor, tendo libertado um povo, tirando da terra do Egito, destruiu depois os que não creram.
da tríade apresentada aqui, Israel, os anjos e Sodoma e Gomorra e cidades circunvizinhas. Então nós estamos na primeira consideração. Ele chama como testemunha, Judas invoca uma testemunha do passado para mostrar para aqueles irmãos, olha aqui, nós temos um testemunho aqui do que aconteceu com aqueles que foram tirados do Egito. Aí então nós vamos chamar um outro texto agora de 1 Coríntios, capítulo 10. 1 Coríntios, capítulo 10. E nós temos um relato aqui a partir da visão do apóstolo Paulo que nos ajuda a entender. 1 Coríntios, no capítulo 10, a partir do versículo 1. Leamos com atenção. Ora, irmãos, diz o apóstolo Paulo, não quero que ignoreis que os nossos pais estiveram sob a nuvem, nossos pais estiveram todos, observe essa palavra todos sendo destacada algumas vezes aqui, todos sob a nuvem, e todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e esta pedra era Cristo. Vocês sabem que o povo de Israel, ele permaneceu 430 anos, literalmente dizendo, cativo lá no Egito. E Deus providenciou um caminho de libertação para o seu povo. Nós sabemos daquelas 10 pragas que desceram sobre o Egito. E a última delas envolvia a morte dos primogênitos. E Deus havia ordenado que cada família israelita, então, matasse um cordeiro. E o sangue desse cordeiro deveria ser aspergido na porta pelo lado de fora da casa, na verga e na ombreira. E aquela família então seria poupada do juízo de Deus, porque havia sangue na porta. Onde não tivesse sangue, o que aconteceria? O juízo entraria e mataria o primogênito. Isso dentro de uma representação significa que o Egito é o mundo, Faraó é o diabo, representa o diabo, o primogênito é o pecador. E onde não há sangue, há morte. Exatamente essa é a representação figurativa que nós temos nesse cenário. Mas aquela família que então aspergisse o sangue pelo lado de fora era poupada do juízo. E toda a família israelita que assim procedeu, entendemos que toda a família fez isto, ela foi poupada. Então todos estes foram tirados do Egito, todo israelita. Então houve uma libertação, houve um derramamento de sangue. A Páscoa fala-nos da obra da cruz. Aí mostra-nos que durante a peregrinação todos estiveram sob a nuvem. Vocês se lembram que a nuvem servia como direção do povo de Deus durante o dia e uma coluna de fogo de direção ao povo de Israel, o povo hebreu, durante a noite. Quando a nuvem parava, o povo de Israel parava. Um dia, 2 dias, uma semana, meses parados. A nuvem se movia, o povo se movia. Representa a figura do Espírito Santo, que nós devemos ser governados unicamente pelo Espírito Santo. Ele diz, vai, nós vamos. Ele diz, para, nós paramos. Então nós temos aqui esta representação. Todos estiveram sob a nuvem, todos passaram pelo mar. Todos passaram pelo mar, todos foram batizados na nuvem, no mar, com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um manjar espiritual, beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia. Essa pedra era Cristo. Todos eles desfrutaram de Cristo, desfrutaram do maná, desfrutaram de tudo aquilo que Deus havia preparado para eles. Mas agora, olha na sequência do texto, verso 5. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, porque ficaram prostrados no deserto. Ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más, como eles a cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras como alguns deles, porque está escrito,
O povo assentou-se para comer, beber, levantou-se para divertir-se. E não pratiquemos imoralidade, como alguns deles o fizeram, e caíram só num dia, 23.000. Não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram e pereceram pelas mordeduras das serpentes. Não murmureis, como alguns deles murmuraram, e foram destruídos pelo exterminador. Estas coisas lhes sobrevieram como exemplos, e foram escritas para advertência nossa, de nós, outros sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Que palavra de exortação! É este testemunho que Judas invocou sobre aqueles irmãos. Da importante palavra que está aqui. Vejam que todos experimentaram, mas o Senhor não se agradou da maioria deles. Eles experimentaram o sangue, eles experimentaram beber da pedra espiritual, eles experimentaram do maná, eles experimentaram figurativamente Cristo. Mas chegou num determinado momento aqui, veja só, eles tomaram o seu próprio caminho. E nós temos aqui, vamos só pelas descrições dos pecados, né? No primeiro que aparece aqui, o versículo 6, é cobiça. O segundo, versículo 7, idolatria. O terceiro, versículo 8, imoralidade. O quarto está aqui, colocar o Senhor à prova. O quinto, murmuração, que é no versículo 10. Veja só, são 5 expressões de pecados que nós temos aqui. Mas aqui aparece imoralidade. Aqui aparece luxúria. É impressionante como luxúria e quebra da autoridade. É como 2 figurantes numa dança. Ora, um está conduzindo o outro. A luxúria conduz à quebra da autoridade, e a quebra da autoridade, a não submissão à autoridade, conduz à luxúria. É algo que fica no movimento. Uma pessoa que vive na luxúria, uma pessoa que se entrega à luxúria, é uma pessoa que não aceita qualquer restrição de autoridade. É uma pessoa que está entregue nos prazeres da sua própria carne. E é exatamente aquilo que aqueles falsos mestres estavam trazendo ali no meio daquele povo. Estava contaminando o coração e mente daquele povo, onde Judas então estava mostrando todo o seu cuidado. Então observe aqui que nesse primeiro exemplo que nós temos de Israel, Judas está chamando Israel como testemunha claro do juízo de Deus. Ou seja, estes, os quais nós estamos mencionando aqui, mencionando de 1 Coríntios 10, estes que não agradaram o Senhor, trouxeram descontentamento ao coração do Senhor, entraram por um caminho, enveredaram por um caminho, e a mão de Deus pesou sobre eles. Então é uma palavra de juízo para nós, é uma palavra de alerta para nós. Então entende porque nessa tríade, a primeira aqui é a menção do povo de Israel. Eu estou novamente olhando para o versículo 5 de Judas, já lido. Tendo libertado um povo, a parte final, tirando da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. Que algo impressionante isso, irmãos. Que nós devemos realmente considerar com nossos corações. Que mal é este? Luxúria e rebelião. Eles cobiçaram, eles caíram para a imoralidade, e eles se rebelaram, e Deus fez o quê? Precisou punir, destruiu. É o que está escrito aqui. Esta é a realidade. Então o que estamos dizendo, Judas invocou esse testemunho do povo de Israel. É claro para nós isto? Essa é a primeira colocação de Judas para nós. Na segunda encontra-se no versículo 6. Esse aqui é um caminho espinhoso para nós, no meio do povo de Deus. Não é fácil tratar desse texto aqui, não é simples. Há interpretações, há pensamentos que divergem, e de irmãos, entre irmãos. Então
coloquemos aqui algumas situações que possam ter características dogmáticas. Vou colocar aquilo que impressiona o meu coração, ou que tem impressão no meu coração, e os irmãos vão diante do Senhor, julguem a questão e não se preocupem em ter caminhos diferentes, em compreender este assunto. Mas eu volto a dizer, é um caminho espinhoso da interpretação bíblica. Muitos irmãos não aceitam a maneira como será colocado aqui, bem como tantos outros aceitam. Então, eu quero dizer isso para, com cuidado, poder tratar desse assunto aqui, sobre os anjos que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio. Ele tem guardado sobre trevas em algemas eternas para o dia do juízo do grande dia. Esta é a segunda testemunha que Judas está invocando para aquela igreja, aqueles irmãos a quem ele está escrevendo. Antes de fazer algumas observações, peguemos aí 2 Pedro, a Epístola de 2 Pedro, capítulo 2, vejam as similaridades novamente aqui. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 4. É o mesmo assunto que está sendo tratado aqui. 2 Pedro 2, versículo 4. Já vou ler o texto para vocês. Depois eu quero também pegar algumas palavras que são importantes verificarmos no seu sentido original. 2 Pedro 2, 4, diz assim a Escritura Sagrada. Ora, se Deus não poupou a anjos quando pecaram, antes, precipitando-os no inferno, os entregou a abismos de trevas, reservando para o juízo. Ora, se Deus não poupou a anjos quando pecaram, antes, precipitando-os no inferno, entregando-os a abismos de trevas, reservando-os para o juízo. Veja como está conectado aqui a situação, versículo 5. E não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas quando fez vir o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. Então aqui nós temos essa descrição. Vamos colocar nossos olhos, Judas, versículo 6. Anjos que não guardaram o seu estado original. Aqui há algumas palavras interessantes. Esta palavra inicial que aparece, guardaram, eles não retiveram, não mantiveram aquilo que originalmente eles tinham. É exatamente o sentido dessa palavra guardar que aparece aqui. Não retiveram, não mantiveram o seu estado original. Na sequência tem uma outra palavra importante aqui, é isso que estamos mencionando quando falamos da palavra guardaram, estado original. Significa, em primeiro lugar, o seu principado, a sua origem natural. O estado original fala-nos do seu estado natural, do seu principado, daquilo que originalmente, primeiramente, ele era. Nesse sentido, importante para nós. Mas abandonar o seu próprio domicílio, essa palavra é importante para nós. Ela só vai aparecer uma única vez, depois nós vamos ver onde ela aparece. E a palavra domicílio é lugar de morada, é habitação. Corpo como local demarcado para a morada do Espírito. Vou repetir. Corpo como local de morada para o Espírito. Aqui, muitos irmãos, quando interpretam essa palavra daqui, eles remetem-nos para Gênesis capítulo 6, que de fato é uma verdade. Quando os filhos de Deus olharam para as filhas dos homens e viram que eram formosas, e eles possuíram as filhas dos homens, e dali surgiram os gigantes, homens valorosos e poderosos em guerra. Dentro dessa compreensão aqui, irmãos, na realidade, algo precisa ser dito aqui. Lúcifer se rebelou contra Deus e mais 1/3 de todos os anjos, não é isso que a palavra de Deus diz? Mas esta rebelião não
temos nenhum registro de que provocou o envio destes anjos para o fogo eterno. Eles não foram colocados em algemas eternas. Eles estão vagando por aí. Satanás e seus anjos estão por aí. Deixa eu só novamente pegar Pedro, vocês só me acompanhem. Acabamos de ler 2 Pedro 2, versículo 4, diz assim: Deus não poupou a anjos quando pecaram, antes precipitando-os no inferno, entregando-os ao abismo de trevas, reservando-os para o juízo. Aparece uma palavra aqui, 2 Pedro 2,4, inferno. Ela só aparece uma única vez desta forma aqui. A palavra inferno aqui é tártaro. Existem 3 palavras para a interpretação da palavra inferno. É Hades, Geena e Tártaro. E Tártaro foi usada unicamente aqui, onde estes anjos que se rebelaram, eles se tornaram tão malignos, tão pervertidos, que a única forma de Deus exercer o seu juízo sobre eles foi lançar estes em abismos de trevas, em algemas eternas. Estes estão esperando o juízo. Isso nos leva a pensar, lembre-se, é um terreno espinhoso, nos leva a pensar, nos permite a pensar que houve uma segunda rebelião angelical. E esta rebelião foi exatamente o que nós estamos estudando na perspectiva de Judas, quando eles deixaram o seu estado original, quando eles deixaram o seu próprio domínio, ou seja, deixaram o corpo pelo qual eles foram preparados para expressarem-se. Então eles desceram à terra e assumiram uma forma humana e possuíram as filhas dos homens. Não é um terreno espinhoso? Porque nós podemos lembrar imediatamente, né, que anjos não têm sexo. Que anjo não se casa, não se dão em casamento. Há muitas coisas que podem ser levantadas aqui. Mas vocês sabem me ouvir com prudência e com cautela, nesse sentido. Para que vocês sejam desafiados a estudar, e buscar caminhos do Senhor nesse sentido aqui. Mas o fato que esta rebelião está dentro do aspecto de luxúria. Pegue Gênesis capítulo 6, por favor, onde nós temos a descrição das Escrituras Sagradas daquilo que levou Deus a destruir a humanidade do passado, preservando somente Noé, como nós lemos há pouco, e mais aqueles que faziam parte da sua família. Gênesis 6, versículo 5. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os haver ter feito. Aí na sequência, porém, Noé achou graça diante do Senhor. Vocês já pensaram que Deus precisou estabelecer e aplicar um juízo tão violento como esse na terra? A terra tinha uma história aqui de aproximadamente 1.600 anos. Do Éden até o dilúvio, nós temos um espaço de 1.600 anos da história. Agora, chegou a um determinado grau a maldade que Deus observou na terra, que era impossível não agir de modo violento, de modo destruidor. Aí depois, eu não quero entrar nesses caminhos, por essa via espinhosa, porque nós mais levantamos perguntas, eu tenho mais perguntas do que resposta para todos. Mas eu entendo que é muito coerente nós pensarmos assim, nesse sentido. O surgimento dos Enaquins, os gigantes,
o surgimento daqueles homens valentes como Golias, homens de 6 dedos, homens que precisavam de cama de mais de 3 metros de comprimento. Isso tudo está na Bíblia. Então, Satanás, ele sempre quis destruir tudo aquilo que Deus criou. Ele queria destruir a humanidade. Então, dentro desta situação, dentro desta rebelião que envolveu, por exemplo, esse caminho de perversidade tal daqueles anjos, Deus não teve um outro meio, não teve uma outra solução a não ser enviar o seu duro juízo sobre a humanidade, que foi o dilúvio, preservando só Noé, mas aqueles que com ele estavam. É um caminho espinhoso? É um caminho espinhoso. Mas aqui está o segundo testemunho que Judas levantou para realmente mostrar que aqueles mestres estavam ensinando luxúria desenfreada e rebelião à autoridade. E aqueles anjos que não guardaram seu estado original, abandonaram o seu próprio domicílio, tem ele guardado sob trevas e algemas eternos para o juízo do grande dia. Então há sim um grupo de anjos perversos, malignos, que estão detidos hoje. E quando nós olhamos para a primeira rebelião que nós vimos, eles não foram detidos em algemas eternas. Eles estão ao serviço de Satanás nesse mundo. Então pensem, por favor. Não precisamos ter conclusão alguma. Isso. É muito comum na palavra de Deus, Jó fala-nos disso, que os anjos também eram tratados como filhos de Deus, nesse sentido. Alguns irmãos interpretam que esses filhos de Deus seriam os filhos de Sete, a partir de Sete, que possuíram então as filhas dos homens, da mulher, que eram filhos de Caim. Então são linhas de interpretação que estão por aí. Agora, olhando assim essas palavras no seu contexto original, o que Pedro nos mostrou estão reservados em algemas eternas para o juízo do grande dia. Então fala-nos que existe aí seres que estão colocados num lugar chamado Tártaro, esperando o dia do julgamento. Mas isso só serve para nos encorajar a estudar. Como eu falei, eu estou aqui expondo algo que é espinhento para nós, porque nós não temos clareza de muitas coisas. Mas a palavra nos permite a pensar dessa forma. Algumas palavras vocês vão estudar mais a fundo. Eles tinham saído do seu próprio domicílio e assumiram uma outra realidade. Peguem, por exemplo, eu disse para vocês que ia citar uma passagem que pode nos ajudar para verificarmos isso. 2 Coríntios 5, versículo 2 Coríntios 5, versículo 2. Diz assim, ó: e por isso, neste tabernáculo gememos, aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial. Essa palavra habitação, no seu sentido aqui, domicílio, veja como que é a mesma palavra que nós temos lá, que Judas usou. Aspirando ser revestidos da nossa habitação celestial. A palavra habitação aqui. Então, nós temos uma habitação hoje, que é o nosso corpo físico. Mas nós ganhamos uma outra habitação que tem cunho celestial. E esta palavra foi usada aqui por Judas. Eles deixaram sua habitação, eles tinham um habitat normal, mas eles assumiram um outro, para que então pudesse fazer o que fizeram. A rebelião. Não, na primeira rebelião de Lúcifer, que se tornou Satanás, mas 1/3 de todos os anjos
Não, eles se rebelaram. Eles estão vagando por aí. Satanás está por aí. Depois vocês pegam Apocalipse 20, vai nos mostrar que antes do milênio, Satanás será lançado em correntes numa prisão. Depois de 1000 anos, ele será novamente solto. Aí tem todo o desfecho do fim de Satanás. Mas na segunda rebelião, eu estou colocando para vocês analisarem, é que motivada pela luxúria, motivada exatamente por aquela, vamos dizer assim, aquele união que tanto abominou o coração de Deus, daí surgiram os gigantes, os Enaquins, que é a Bíblia. É porque eles tinham um corpo no qual habitavam. Os anjos se mostravam como homens no meio do povo. Muitas vezes os anjos apareceram com o corpo humano, comiam, bebiam, tudo. Nesse sentido. Só que eles foram além daquilo que Deus havia permitido para eles. E eles então entraram num campo onde o Senhor realmente precisou executar um juízo terrível sobre eles. Eu fico pensando nesse juízo que recaiu sobre a humanidade, que foi o dilúvio. Foi algo muito pesado, porque foi muito pesado, não havia mais como, porque Satanás, que comandava todas as coisas, ele queria destruir a humanidade. Por quê? O Messias viria da humanidade, viria do homem, tá? Então é para nós pensarmos, como eu falei, insisto, é um lugar espinhento, mas é um lugar que nós não podemos evitar. Eu sei que vocês têm maturidade, vocês vão estudar isto, e não dizer isto dogmaticamente. Vão levantar assuntos, vocês terão todo esse tempo para pensar depois nas suas casas, nesse sentido. Estudar os outros irmãos que falam deste assunto. Mas o importante é exatamente essa consideração, que estes anjos especificamente, eles foram guardados em trevas e algemas eternas. Como diz lá, eles foram julgados por Pedro. Pedro diz, eles foram julgados e lançados no inferno. Eles estão presos, não estão mais agindo, mas há outros agindo. Essa é uma questão para vocês pensarem. Agora, Judas invocou esse testemunho para nós. Agora, na sequência, versículo 7, voltemos para Judas, por favor. Na sequência, nós temos uma outra testemunha do tempo passado, para que aqueles irmãos que estavam recebendo a carta pudessem considerar que todo o processo de luxúria que levava à rebelião à autoridade tinha uma ação condenatória de Deus, tanto para Israel como para os anjos e agora Sodoma e Gomorra. Como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, olha, como Sodoma e Gomorra. Ele está falando dos anjos anteriormente, olha, como Sodoma e Gomorra. Olha, observem, assim como aconteceu com os anjos, olha como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo se entregado à prostituição, como aqueles, está falando dos anjos aqui, como aqueles, está assunto anterior, como aqueles, seguindo após outra carne. Olha que interessante. Aqui, Sodoma e Gomorra, cidades circunvizinhas, está falando de uma situação pontual onde a perversidade imoral no meio dos homens era tanta que não havia mais, vamos dizer assim, o sexo entre o homem e a mulher. Era um sexo extremamente maligno. Era pessoas do mesmo sexo, homem com homem, mulher com mulher. Era a perversidade absoluta acontecendo. Por isso que está aqui o texto no versículo 7. Como aqueles seguindo após outra carne. Deus criou o homem e a mulher. Aqui está correto. Homem e mulher no casamento. Mas aqui eles estavam seguindo outra carne, desejando aquele que era do mesmo sexo. Então, como aqueles seguindo uma outra carne, eles seguiram algo diferente daqueles que eles eram. Houve uma perversidade dos anjos e houve uma perversidade aqui. É o mesmo raciocínio. Eles saíram do eixo que Deus havia colocado para eles. Isso é rebelião. Veja como vocês vão ter assunto para estudar.
Vocês têm muito assunto para estudar, muita pesquisa a fazer. Mas o que Judas está fazendo aqui, ele está convocando testemunhas contra aqueles falsos mestres e orientando aqueles irmãos. Olha, cuidado, porque toda rebelião gerou um juízo de Deus. Na sequência diz assim: são postas aquelas cidades para exemplo de fogo eterno, sofrendo punição. Então a tríade, Israel, anjos, Sodoma e Gomorra e cidades circunvizinhas, mostraram para nós que eles entraram para o caminho da cobiça, entraram pelo caminho lá, como Israel nós vimos, imoralidade. Os anjos que deixaram o seu domicílio, remetendo-nos ali a Gênesis 6, e Sodoma e Gomorra, que eles que seguiram outra carne, como aqueles, seguiram uma outra realidade que não era deles. O que? Está reservado o fogo eterno e a punição. Então veja que palavra de exortação. Judas complicou nosso coração aqui, né? Ele trouxe situações, não trouxe mais clareza para nós, então nós precisamos que o Espírito Santo nos ajude a compreender a seriedade desse assunto aqui. Então essa é a primeira tríade que Judas levanta para mostrar a seriedade daquele mal moral, aquela moral maligna que estava envolvida naqueles mestres, que tinha duas direções, luxúria e rebelião contra a autoridade. Aí no versículo 8 ele diz assim: ora, estes, falando desses mestres, desses falsos profetas, né? Da mesma sorte, quais sonhadores alucinados, não só contaminam a carne, como também rejeitam o governo e difamam autoridades superiores. Então ele volta a sua atenção para aqueles certos indivíduos, para estes, e ele chama agora de sonhadores alucinados. Duas situações nós podemos tirar aqui para compreender esse versículo. Eles diziam: mas eu recebi do Senhor, mas eu tenho uma revelação aqui para compartilhar com vocês. Não é bem assim. Esses sonhadores que vivem alucinados, trazendo mentiras no meio do povo de Deus. Quantos que fazem parte do povo de Deus hoje têm sido enganados por essas falsas revelações? Eu tenho uma revelação aqui. Eu tenho a revelação para você, tenho uma revelação para você. E, normalmente, está a obra do engano permeando no meio do povo de Deus assim. Sonhadores alucinados. Eles estavam enlouquecidos dentro de si mesmos. Porque quem anda pelo caminho da luxúria, como nós temos insistido, não aceita qualquer tipo de restrição. Não aceita. Eles não se submetem mais a nenhum tipo de autoridade. Eles vivem de si para si mesmos. Que coisa impressionante estava acontecendo naquele tempo de Judas. E é exatamente esta realidade que está pontuando nesse tempo do fim. Não vamos aqui gastar tempo mostrando o que nós conhecemos no meio do povo de Deus, onde essas barbaridades têm acontecido. Tem acontecido, irmãos e irmãs. Tem acontecido de maneira muito triste. Em nome do Senhor, essa graça tem sido levada a um caminho de libertinagem inimaginável por nós. Agora, o Senhor está permitindo que nós estudemos essa carta tão esquecida, tão difícil de tocá-la. Por isso nós precisamos, assim como em todas as outras, da luz do Espírito, para que nós recebamos a exortação que ela tem trazido ao nosso coração. Esses mestres que vêm disfarçado no meio do povo de Deus de ovelhas, mas são lobos vorazes que querem devorar o rebanho, querem roubar tudo aquilo que há no rebanho, querem tirar tudo aquilo que faz parte dele. Querem realmente arrancar a lã das ovelhas para o seu próprio benefício.
Então temos aqui essas 3 testemunhas que Judas invocou, mostrando o fim de cada uma delas. E, novamente, ele se volta para aqueles sonhadores alucinados, que estavam não só contaminando a carne, mas estavam rejeitando o governo e difamando autoridades superiores. Vejam como essas 2 coisas caminham juntas. Imoralidade, luxúria, paixão, contaminação da carne e rejeição do governo superior. Na sequência, no versículo 9, ele vai invocar uma testemunha muito interessante. Existe um livro apócrifo chamado Assunção de Moisés. Ele tem 2 livros apócrifos que ele invoca aqui. Um é o de Enoque e o outro é de Moisés, Assunção de Moisés. Aqui diz assim: contudo o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo, disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele. Pelo contrário, disse: o Senhor te repreenda. Diz este livro apócrifo, e todas as vezes que nós pegamos uma porção das Escrituras Sagradas como esta, depois vamos citar uma de Atos dos Apóstolos, que é citado lá um filósofo pagão. Então, quando há uma porção de verdade na mão do Espírito Santo, quando traduzida, ela se torna inspirada. Não que o livro apócrifo se tornou inspirado, mas aquela realidade contextual, histórica que seja, ela tem o aval do Espírito. Ele validou isto aqui. Então conta este livro que Satanás veio reivindicar o corpo de Moisés porque ele havia matado um egípcio lá no Egito, lembra? Não, esse ele é meu, ele é o assassino. Então houve esse processo de contenda. E o anjo Miguel veio até lá para que não tratasse desse assunto. Moisés estava plenamente então justificado, vamos dizer assim. E houve uma contenda tal entre eles que Miguel, quando contendia e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a falar qualquer juízo infamatório contra ele. Pelo contrário, diz: o Senhor te repreenda. Ele levanta esse testemunho apócrifo aqui, dentro desse contexto, como uma realidade acontecida, para mostrar que nem o anjo Miguel, ele, vamos dizer assim, ele contendeu de tal forma para sobrepor aqui ao diabo. Ele, pelo contrário, o Senhor te repreenda. Ele entendeu que ele estava diante de uma autoridade, ainda que maligna, e invocou uma autoridade maior para que o Senhor cuidasse desse assunto. Que o diabo era uma autoridade. E Miguel, então, ele não contendeu e não proferiu nenhum tipo de juízo infamatório. Autoridade é autoridade. Então foi esta, vamos dizer assim, a fala que Judas invocou como um testemunho contra aqueles que eram os indivíduos, estes mestres, esses falsos que estavam no meio do povo de Deus. Então é por isso que esse texto está aqui. Eles eram aqueles que agiam por instinto natural, eram brutos sem razão, nestas coisas eles se corrompiam. Vocês percebem a situação de degradação completa desses mestres? É algo que parece-nos tão distante de uma realidade presente agora. Parece que nós não conhecemos, não tocamos isto no nosso meio. Possivelmente não tocamos mesmo. Mas isso aconteceu naquele tempo. E está reservado para o tempo do fim. Não é um solo meio arenoso para nós andarmos. É totalmente arenoso, espinhento. Difícil de nós acharmos caminhos aqui. Mas o Senhor tem permitido que pelo menos levantemos essas questões. Para que sejamos desafiados. Então, destes testemunhos iniciais que foram levantados, desta fala que nós tivemos agora de Judas, isso ele quer trazer uma palavra para o nosso coração pelo Espírito. Que nós devemos estar atentos, de ter aí um caminho de santidade diante do Senhor, e um caminho de plena submissão à autoridade dEle.
Irmãos e irmãs, a maior necessidade que o povo de Deus tem nesse tempo do fim é de expressar santidade. Já insisti num outro aspecto, que santidade não significa inerrância, mas vivemos de modo separado para Deus. Mas eu vou dar um passo além para dizer algo para vocês. Santidade é uma vida na presença do Senhor. Santidade é alguém que caminha olhando para a face do Senhor. Santidade é quando nós, de fato, estamos expressando a sua glória. Santidade é quando nós estamos exalando o seu bom perfume. Santidade é nós expressarmos o caráter de Cristo. Irmãos e irmãs, as pessoas precisam tocar Cristo em nós. Nossos cônjuges, para os casados, precisam tocar Cristo em nós. Nossos filhos precisam tocar Cristo em nós. As pessoas que estão à nossa volta precisam ver Cristo em nós. Não só na nossa compreensão mental, mas na nossa reação. As pessoas precisam, o mundo precisa ver o Senhor Jesus em cada um de nós. Esta é a realidade. O grande testemunho é esta expressão. Nós somos aqueles que precisam, então, no nosso andar diário, manifestar essa vida tão gloriosa, tão preciosa que é a vida de Cristo Jesus. Todos nós passamos por tribulações, todos nós passamos por provações, por lutas, por desafios. Mas essas provações, elas precisam sempre nos remeter a esse caminho de sermos transformados mais e mais à imagem e semelhança do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos dia a dia experimentar essa transformação. É mais de Cristo, menos de nós mesmos. Vocês se lembram que na manhã que nós introduzimos o tempo juntos de comunhão aqui, no sábado pela manhã. Nós havíamos dito o seguinte, que todos nós que participamos de uma assembleia, todos nós que já temos ido a conferências, a encontros, nós temos recebido a palavra do Senhor. Mas o quanto essa palavra tem impactado o meu coração. O quanto ela tem realmente transformado o meu íntimo. Quanto do caráter de Cristo tem sido formado lá no meu mais profundo ser. Essa é a grande e importante resposta que eu devo dar ao meu coração. Olha, mais de Cristo tem sido formado. As pessoas têm tocado mais o Senhor em mim. Porque senão, irmãos e irmãs, nós vamos viver de encontro em encontro, de reunião em reunião. E não vai haver transformação no nosso coração. Então nós precisamos responder aquilo que o Senhor tem dado ao nosso coração. Precisamos responder. Você está em tribulação? Então pense você como se fosse uma pétala de rosa na sua própria palma da mão esquerda. Aí você pega o seu dedo maior aqui e esfrega com muita raiva esta pétala de rosa na sua palma da mão esquerda. Depois você cheira. A vingança daquela pétala de rosa foi impregnar você de um perfume que não te pertence. É assim como nós devemos reagir como estamos sendo esmagados pelas provas. Quanto mais esmagados, mais impregnado vai ficar a vida de Cristo sendo expressada de cada um. Essa é a tribulação que gera vida. O Senhor sempre vai mandar para você e para você e também para mim os seus melhores presentes disfarçados de tribulações. Os seus melhores presentes Deus enviará diretamente para o seu coração, mas eles virão disfarçados de tribulações. Então você está em provas, você está realmente debaixo de um fogo que você não discerne. Senhor, eu não estou entendendo o seu presente, mas é aqui para mais e mais o seu caráter ser manifestado em mim. É assim. O Senhor quer que entendamos isto. Ele quer que nós respondamos a esta realidade.
Não como estes falsos mestres que queriam levar aquela mensagem maligna no seio do povo de Deus para que eles se entregassem a uma plena e total libertinagem. Não. Judas com uma trombeta estava tocando alto para aqueles irmãos serem orientados. E sabe por que essa orientação estava sendo tão forte como esta? Porque muitos poderiam cair por esse caminho aqui. Como lá do povo de Israel, Deus não se agradou da maioria deles. Eles que tinham comido do maná, tinham bebido da pedra espiritual que era Cristo, tinham experimentado do mover da nuvem, tudo. Mas chegou num determinado momento, desonrar o Senhor. Então, que palavra que nós temos no nosso coração, queridos irmãos e irmãs. Que palavra. Então, eu só vou repetir a leitura do versículo 5, até onde nós fomos, vocês vão verificar a força do texto. Quero, pois, lembrar-vos, embora já estejais cientes de tudo, uma vez por todas, que o Senhor, tendo libertado um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. E a anjos, os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio, ele tem guardado sob trevas, em algemas eternas, para o juízo do grande dia. Como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo-se entregado à prostituição, como aqueles, seguindo após outra carne, são postas para exemplo do fogo eterno sobre punição. Ora, estes, da mesma sorte, quais sonhadores alucinados, não só contaminam a carne, como também rejeitam o governo e difamam autoridades superiores. Contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo, disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele. Pelo contrário, disse: o Senhor te repreenda. Que impressionante, irmãos e irmãs. Agora faz sentido. Esta é a primeira, aspectos iniciais, a primeira tríade, os 3 exemplos que Judas chamou para mostrar àqueles irmãos. Olha para o passado, olha a história de Israel, olha a história dos anjos que se rebelaram, olha a história do Sodoma e Gomorra, olha o fim condenatório que eles tiveram. Então tem o pecado da luxúria, tem a rebelião contra a autoridade, que leva para uma apostasia, que leva para uma condenação justa de Deus. Isso é para nós ouvirmos, irmãos e irmãs. É para nós considerarmos. Eu quero então, indo para a parte final desta manhã, dizer o seguinte para vocês. A única maneira que nós encontramos segurança, proteção, é nós batalharmos pela fé que uma vez por todas foi dada aos santos. Fé aqui naquele sentido de conjunto fundamental das doutrinas que já nos foram dadas. De nos apoiarmos com firmeza. Então é a palavra de Deus que precisa estar ricamente habitando no nosso coração. O segundo aspecto é termos discernimento espiritual daquilo que está ocorrendo à nossa volta. E o terceiro está ligado a este segundo, que é nós desfrutarmos do governo do Espírito Santo. Pois somente o Espírito Santo é que pode nos conduzir pelo caminho da verdade. Somente o Espírito Santo pode fazer com que nós tenhamos discernimento desses falsos mestres que trazem estas doutrinas tão perniciosas, tão malignas, como estas que acabamos de ver aqui. Só assim nós vamos discernir, só assim nós vamos compreender o que está acontecendo à nossa volta, irmãos. Então, cada um de nós se torna responsável diante do Senhor nesse aspecto. Cada um de nós. Então, que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos dê graça, que o Senhor nos encoraje a ler e a meditar mais e possamos ganhar luz, mais luz sobre essa verdade. O que eu fiz com vocês aqui hoje foi apenas desafiá-los a estudar,
a buscar respostas diante do Senhor. Que o Senhor seja louvado, irmãos. Nosso maravilhoso Pai de toda a graça, entregamos aos teus cuidados a tua própria palavra. Sabemos que hoje tocamos em assuntos que temos necessidades do socorro do Espírito Santo para ter uma compreensão mais ampla. Mas o que fica em nossos corações é a exortação. É de fato que estes testemunhos invocados por Judas, nós precisamos avaliá-los com seriedade. Nós precisamos realmente tê-los como verdade no nosso íntimo e colocarmos a nossa boca no pó e pedir ajuda do alto. Senhor, queremos ser estes que batalham pela fé, estes que de maneira ousada, Senhor, proclamam a Tua palavra. Nós necessitamos do discernimento espiritual, nós necessitamos do governo do Espírito Santo. Nós nos rendemos a esse doce e maravilhoso Paráclito. Pedimos ao Pai a ajuda dEle para as nossas vidas. Queremos ser mais e mais conformados à imagem e semelhança de Cristo. Nós te pedimos isto, Pai, neste nome precioso, o nome do Teu Filho, nosso amado Senhor Jesus, para a Tua própria glória. Amém, Senhor. Amém. O objetivo deste CD é de levar a mensagem da cruz para a sua vida e sua família. Venha participar conosco dos cultos todos os sábados às 20 horas e os estudos bíblicos todos os domingos. Rua José Bodenali, número 70, bairro Nova Tietê, Tietê, São Paulo.